Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Tudo certo aí com vocês esses dias? Vi que o pessoal tem enviado as atividades, tá? Bem tranquilo até a nossa aula aí da próxima semana. Vocês façam um envio, quem porventura deixar alguma para trás, na próxima semana tenta enviar, tá? Desculpa se vocês não entenderem muito aí o que eu for falar, vocês peçam para eu repetir, que eu tá meio congestionado aí essa semana. Então, quanto às atividades, é isso, tá? A gente segue nessa sistemática aí, tem o nosso encontro, na semana seguinte a gente faz a atividade e a gente faz a correção sempre no início aqui do encontro, né? A gente bate para ver se ficou alguma dúvida, tá? Então, tá tranquilo para vocês, assim, essa sistemática? Sim? Sim, por mim tá tranquilo. Sim. Deixa eu ampliar aqui. Então, vamos começar com a correção da nossa lista 2. Está aparecendo legal para vocês aí. Sim? Sim. Tá. Então vamos lá, alguém arrisca aí responder a primeira questão, base no que vocês colocaram lá. O que significa harmonizar as práticas contábeis? Lembra que a gente tinha conversado que essa questão da harmonização a gente ia falar bastante aí nesse conteúdo. Alguém arrisca aí falar um pouquinho? Pode ser com as suas palavras, tá, pessoal? Não tem nada de... Alguém? Vamos lá, pessoal. Participar. Vivian? Ninguém, pessoal? Larissa? O que significa harmonizar as práticas contábeis? Ninguém arrisca responder? Ninguém lembra? Ai, pessoal. Então, vamos lá. Então, harmonizar as práticas contábeis. Lembra que a gente conversou, né? Então, tem aquela breve introdução de que cada país tem uma forma de realizar a sua contabilidade, né? Então, a ideia é que cada país tem pilares específicos, né? Que as empresas, então, têm suas leis, sua cultura interna que determina de que forma vai acontecer essa escrituração. Devido ao avançar dos tempos, né, então, aumentou e hoje é global a participação de toda e qualquer empresa em qualquer lugar do mundo, em qualquer canto do mundo, em qualquer país. Então, houve também uma necessidade da gente ter demonstrativos, né, que fosse possível entendê-lo, não somente aqui no Brasil, mas em qualquer canto do mundo, e isto vale para os demais países também, né? Então, todas as empresas que realizam algum tipo de comércio em outro local do mundo,
tá? E aí, não somente com relação ao comércio, mas também na questão da captação de recursos, empréstimos, financiamentos no exterior, ela deve estar de acordo com um padrão internacional, tá? E esse padrão internacional, o atendimento deste padrão internacional, a gente pode resumir como sendo o grande significado da questão da harmonização desses demonstrativos. Então, é fazer com que todo e qualquer demonstrativo seja entendido em qualquer lugar do mundo, tá? Sempre respeitando as características, peculiaridades de cada país também, né? Então, lembro que tinha uma observação lá que foi feito, né? Que isso não são regras, como é que eu posso explicar? Na verdade, isso não vai vir, a empresa não vai ser obrigada a praticar aquele padrão, não vai precisar absorver essas normas na sua contabilidade dentro do seu país, mas quando ela está prestando essa informação para fora, ela vai ter que se adequar a esse padrão, ela vai ter que fazer nessas normas, mas respeitando as características de cada país, né? Então, a gente pode quase que dizer que ela remete um pouco dos pressupostos lá que a gente vai ver mais a seguir, né? A questão da clareza desses demonstrativos aí para o restante do mundo, né? Então, eles vão olhar esses papéis da empresa e eles vão conseguir realmente entender aquilo que está descrito, né? Então, a questão da harmonização, né, as práticas é exatamente isso, né? A gente está traduzindo aí para qualquer lugar do mundo esses números, né? Tá? Tranquilo essa, pessoal? Sim? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim, professor. Ah, tá. Então tá bem. Vamos lá para a número 2. Alguém arrisca aí a número 2 responder? Ninguém? Vamos lá, pessoal, participar. Pode ser assim, olha, eu coloquei tal coisa, não sei se está certo. Posso ler a minha, professor? Pode, por favor. Que alegria. Tá, eu coloquei assim. A IFRS são um conjunto de normas internacionais da contabilidade, emitidas e revisadas pela IASB, que visam uniformizar os procedimentos contábeis e as políticas existentes entre os países, melhorando a estrutura conceitual e proporcionando a mesma interpretação das demonstrações financeiras. Não sei se é isso. Exatamente. Perfeito. Então, como a Larissa comentou, né, as IFRS são as normas, né, escritas, aquela regulamentação que a gente deve seguir. E essas normas, elas são elaboradas por alguém, que é o IASB, né, que é, na verdade, quem organiza, realiza essas normas, né? Quem produz essas normas. Então, é o órgão responsável por produzir essa documentação, né? Essa legislação. Então, IASB é o órgão, né? Que vai estar estudando, vai estar produzindo as IFRS, que na verdade aí são as normas escritas aí no papel o que cada um deve seguir, tá? E essas normas aí são aceitas praticamente aí nas empresas que atuam nas bolsas de valores aí em qualquer canto do mundo, né? Elas vão estar
se utilizando delas, né, para participar desse mercado, tá? Muito bem. A número 3, alguém arrisca aí? Empresas estrangeiras, atualmente listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, devem elaborar obrigatoriamente reconciliação das demonstrações contábeis preparadas em IFRS. O que vocês acham? Falso ou verdadeiro? As empresas lá que elas participam da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, elas precisam seguir as normas de contabilidade internacional ou não? Essa eu não entendi muito bem, professor. Alguém arrisca aí? Eu coloquei verdadeiro, mas eu não sei se está certo. Eu também coloquei verdadeiro. Eu também botei verdadeiro, mas não sei, é suposição minha. Só para não deixar em branco, professor, porque realmente eu não entendi. Na verdade, sim, né? Então, aquelas empresas que atuam na Bolsa dos Estados Unidos, como assim nas diversas bolsas, porque hoje, praticamente as bolsas de valores, elas são conectadas com o mundo todo, né? Então, se elas são conectadas com o mundo todo, elas já exigem, né, que as demonstrações sejam dispostas em cima das normas internacionais, que são as IFRS, né? Então, esse padrão, ele tem que ser adotado por essas empresas, né? Então, ela é verdadeira, né? Isso é mais complicadinho, eu acho, né? Que caberia um entendimento que ela não está muito claro lá no material, né? A número 4, as normas internacionais de contabilidade, né? Atualmente IFRS, são um conjunto de pronunciamentos de contabilidade internacionais publicadas e revisadas pelo IASB. Falso ou verdadeiro? Eu não lembro, mas acho que eu botei verdadeiro de novo. Eu coloquei verdadeiro. Coloquei. Todo mundo fica esperando alguém falar alguma coisa para... Verdadeiro, né? Isso, aquilo que a gente tinha comentado respondendo a questão 2 lá, né? Que a gente respondeu. Então, as normas internacionais, elas são as IFRS, tá? E aqui fica mais claro ainda, então, que a IASB, ela é o órgão responsável por estar elaborando essas normas e emitindo esses pronunciamentos, né? Que devem ser seguidos, tá? Então, ela é verdadeira, tá? E a número 4, os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil já foram reformulados e, portanto, estão harmonizados com os princípios internacionais de contabilidade. Tá? Aí a gente tem o número 1, características qualitativas das demonstrações, compreensibilidade ou clareza, relevância, confiabilidade e comparabilidade. A 2, características qualitativas das demonstrações contábeis, compreensibilidade ou clareza, relevância, confiabilidade e comparabilidade. A 3, como pressupostos básicos, regime de caixa e continuidade. A 4, pressupostos básicos, regime de competência e continuidade. É correto afirmar que quais das letras aí vocês marcaram? Eu coloquei a alternativa A, mas não sei, não. Acho que eu errei, professor. Coloquei D. Eu coloquei a C, a 2 e a 4. Mais alguém? Mas cada um escolheu uma, B, D, a C, aí um escolhe a A e o outro a E daí. Então essa aqui, essa tá no material lá, a gente tem que usar aquele material de apoio para responder, né? Então,
Características qualitativas das demonstrações contábeis, tá? Não são demonstrações financeiras, tá? Demonstrações contábeis, porque aí abarca não somente os relatórios financeiros de fluxo de caixa, mas as contábeis que ela engloba todos os demais demonstrativos, né? Então, a número 2 está correta e a 1 está errada, tá? E a número 3, pressupostos básicos, regime de caixa e continuidade. Na verdade, está errada também, né? Então, a 4 que seria a certa, daí pressupostos básicos, regime de competência e continuidade. Tá? Então, não é adotado o regime de caixa, é adotado o regime de competência, tá? Então, a resposta correta aí na 4 seria a letra C, a 2 e 4. Né? Então, pressupostos básicos, regime de competência e continuidade. Tá? E as características qualitativas das demonstrações contábeis, compreensibilidade ou clareza, relevância, confiabilidade e comparabilidade, né? E aí a gente lembra um pouquinho do resumo desses princípios, né? Que aí o regime de competência, ele vai pedir o quê, né? A apropriação tanto das receitas quanto as despesas e as variações do patrimônio líquido com base no fato gerador em que ocorreram, tá? E não misturando com as entradas e saídas do caixa, né? Então, a gente vai estar lançando, considerando a competência, o momento em que aquela receita ou despesa ocorreu. Tá? Então, isso que diz o regime de competência que acaba sendo aceito internacionalmente, né? Sempre lembrando, receitas e despesas, né? Então, e aí isso a gente remete lá ao conceito, né, da teoria patrimonialista, né? Tá? Então, e onde é adotado o regime de competência, tá? E a questão da continuidade também, é outro princípio aí, pressuposto básico adotado, né? E a gente tem a ideia de que haverá uma continuidade das atividades da empresa, né? Então, se a gente não ter esse princípio como base, né, a gente vai estar dizendo que não tem necessidade de estar avaliando aqueles ativos ou passivos, né? Então, quando isso acontecer, de a gente não der essa continuidade, a gente tem que dar um tratamento especial nessa situação, né? Mas, até então, quando a gente apresenta um relatório, a demonstração contábil, a gente tem por base que haverá uma continuidade, né? E aí, seguindo para as características qualitativas, né? Então, qualitativas de qualidade, né? Então, a questão da clareza, né? Então, tem que focar em deixar, como o próprio nome diz, claro, né? De fácil entendimento por parte dos usuários, né? Desde que ele tenha um conhecimento aí prévio daquele negócio que ele está envolvido naquela atividade econômica, né? Então, ele consiga enxergar a real situação da empresa, a real situação do patrimônio em um determinado momento, né? Então, a questão de ter essas informações claras. A questão da relevância, né? Então, o quanto que ela vai influenciar a decisão econômica, né? Então, avaliando o impacto dos eventos passados, presentes ou futuros, né? Dependendo do tamanho de uma conta específica, por exemplo, né? Então, a gente está conseguindo verificar isso, né? Para a gente tomar uma decisão. A questão da confiabilidade também é muito importante, principalmente para quem
está operando e comercializando aí ações no mercado, alguém vai comprar uma fatia daquela empresa ou um papel daquela empresa, na verdade, sem colocar, nunca ter colocado, ou provavelmente nunca vai pisar dentro da empresa, mas ela confia em relatórios, né? Então, a contabilidade, ela tem que se fazer presente na sua essência, na sua forma fundamental, que esses informes, eles são produzidos com a maior confiabilidade possível, né? Então, sempre de acordo com as normas legais, né? E aí tem uma questão que fala lá da questão da observância da neutralidade, né? Então tem que ser imparcial, a prudência e a integridade quando dá confecção desses demonstrativos, né? E, por fim, a questão da comparabilidade, né? Que vai estar se permitindo aí comparar essas informações ao longo do período, né? Então, não somente de uma empresa para outra em qualquer lugar do país, mas a gente ter uma base, né, idêntica ou muito próximo daquilo que foi produzido ao longo dos tempos, né, do tempo passado. Então, a contabilidade que eu pratico hoje, as contas que eu utilizo, a forma de escrituração, ela vai ter uma sequência já adotada aí, que a gente vai levando ao longo do tempo, junto essa bagagem histórica, né, para a gente conseguir estar comparando esses períodos, né. Então, uma breve aí desse conteúdo da aula passada. Então, a questão C, A2 e A4 é que vai estar nos remetendo a resposta correta, tá? Desculpa. Desta atividade, tudo certo, então, pessoal? Tudo tranquilo? Quem, por acaso, se equivocou em uma, tá? Não fique preocupado, não tem problema, tá? O importante é enviar. Eu vou estar retornando elas para vocês, aquelas primeiras, ó, eu não retornei ainda, mas eu vou estar retornando, acredito que até o final dessa semana, essas também, tá? Certo? Quem não fez ainda alguma, ficou para trás ali, por favor, envie ainda até o final da semana, tá? Certo? Dúvidas até aqui? Certo. Então tá bem. Então deixa eu pegar aqui o nosso material de hoje. Hoje a gente já vai conseguir entrar, acho que deixa eu só marcar quem está aqui. Ela não está ali. Está ali. A Luciane está aí. A Regina não. A Viviana não também. A Viviana está. A Larissa. A Bruna. Tá.
Voltei, pessoal, desculpa. Acabou caindo aqui o meu sinal. Alguns deram graças a Deus, né? Vocês estão ouvindo, pessoal? Só para confirmar que caiu aí. Sim. 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 Tá, pessoal, alguém já ouviu falar aí? Então hoje a gente vai falar um pouquinho da questão dos órgãos reguladores, né? Então desse mercado aí, principalmente do mercado de capitais, né? Mercado de ações. Alguém já ouviu falar da CVM? Não? Primeira vez. Então, devido a essa questão que a gente vem falando da clareza, da transparência, da importância da confiabilidade desses demonstrativos, né? Então, cada país acaba tendo aí um órgão regulador dessas empresas que comercializam. Então, seu Banco Central, lá, o seu Ministério da Economia, né, vai definir quais são as regras aí praticadas pelas empresas, né, dentro do país, de que forma eles vão estar comercializando esses papéis, e quando essa comercialização acontece em nível global, né, então há a exigência desses órgãos, né, para que essas empresas acabem seguindo uma determinada legislação específica, e a confiabilidade não é simplesmente uma pessoa lá, o contador, o administrador lá, que vão estar assinando as demonstrações contábeis e ok, não, tem determinadas empresas aí que acabam tendo que passar por auditorias e fiscalizações externas, né, para verificar se realmente aquelas práticas contábeis estão sendo praticadas, né. E as empresas que comercializam essa questão, quando a gente fala valores imobiliários, tá, a gente pode remeter a ações, tá? Então, a gente não está falando aí a gente pode confundir com imobiliário, né, com imóveis, não, mas mercado imobiliário, tá? Tem essa questão da compra e venda de ações. E aqui no Brasil, o órgão regulador, né, é a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. A finalidade, então, é disciplinar e fiscalizar esse mercado, aplicando punições àqueles que descumprem essas regras que são estabelecidas, né? Então, essas regras, quem diz é o governo daquele país, né? Então, ele tem esses órgãos competentes aí para estar regulando esse mercado, né? Então, ele tem o poder de disciplinar,
normatizar e fiscalizar, né? Então, ele tem as normas que devem ser seguidas, ele vai acabar por fiscalizar a atuação, principalmente dos agentes aí, integrantes desse mercado, né? E disciplinar se for o caso, tá? A CVM, então, ela tem um poder muito grande dentro do país, né? E ele vai estar legislando sobre vários assuntos referentes ao mercado de ações, tá? Então, as empresas que querem comercializar suas ações na Bolsa de Valores, então, essas empresas têm que ter o seu registro lá na CVM. Então, para iniciar esse processo, eles vão ter que fazer a solicitação de registro. Então, registro de companhias abertas, tá? Companhias abertas são aquelas que comercializam suas ações na Bolsa de Valores, tá? A CVM também, ela é responsável pelo credenciamento de auditores, tá? Auditores independentes. Então, esses auditores, eles, na verdade, eles vão lá verificar se a empresa está seguindo as normas, os padrões de contabilidade que são exigidos, né? Então, quando a gente faz ou sofre um processo de auditoria, porque alguém veio verificar, olhar embaixo do nosso tapete lá para ver se não tem alguma coisa errada, tá? E aí, independente, normalmente são auditores que não têm um vínculo com a empresa, né? Então, por isso que é um nome também independente, que ele vai estar verificando lá de forma imparcial, tá? A contabilidade realizada lá pela empresa. E os administradores de carteiras de valores imobiliários também. Então, são aqueles que fazem a gestão aí de fundos, de ações, tá? Então, esses também são normatizados aí, fiscalizados pela CVM. Ela também é responsável, né, por organizar toda a operação, o funcionamento da questão da Bolsa de Valores. Então, a gente fala, mas aonde que eu vou encontrar uma legislação específica sobre a Bolsa? A CVM, ela vai, a gente vai ter toda essa informação. A questão da negociação e intermediação das ações, né? Então, também a atribuição aí da CVM está regulando. Suspensão de emissão, distribuição ou negociação de determinado valor mobiliário ou decretação de recesso da Bolsa de Valores. Então, tudo isso tem a ver também com o momento econômico de cada país, né? Então, eles vão estar utilizando essa Bolsa de Valores aí, porque ali envolve um tráfego muito grande, o tráfego de valores, né? Seja de moeda nacional ou internacional. Então, vai estar se comercializando esses papéis, né? E aí, esse é o órgão regulador para que se torne claro e verídico todas aquelas informações que são descritas nas demonstrações contábeis, né? Então, não somente a empresa é auditada, mas o pessoal que faz a auditoria é controlado também pela CVM e o funcionamento, esse local, esse mercado lá de ações, né? Outro órgão regulador brasileiro é o Comitê de Pronunciamento Contábeis, que a gente já viu mais um pouquinho, tá? Então, se teve a necessidade, né, de emitir alguns pronunciamentos justamente pela questão da convergência internacional, que é o foco da nossa disciplina. Então, foram elaborados alguns pronunciamentos, né, algumas normas, em virtude da necessidade da convergência internacional dessas normas. Então, visando assim o quê? A redução de custos, né, dos relatórios, redução de riscos e custos na análise de decisão, né, e redução de custo de capital. Então, se buscou parametrizar isso de uma forma que, como é uma padronização, pode ser um pouco pesado, porque eu falei para vocês que não é a questão da padronização, mas da harmonização talvez fique seja o termo mais ideal para a gente colocar, né?
Então, a gente está harmonizando de uma forma que todas as empresas podem usufruir e acaba dando um ganho de escala, né, nesse trabalho, desse comitê, e não somente cada empresa por sua conta e risco está buscando isso junto aos conselhos aí de contabilidade, né. Então, frente a isso, né, a necessidade dessa centralização na emissão de normas, né, então se buscou levar tudo que se tem a respeito da contabilidade internacional, da harmonização se procurou expor no comitê. Então o comitê, ele se juntou e acabou emitindo esses pronunciamentos, né, e representação e processo democrático na produção dessas informações, né. Então, uma forma democrática, porque o auditor, o usuário, o intermediário, a academia, que são, academia a gente chama, né, as instituições de ensino aí que acabam lidando com isso, seja uma universidade, tá, uma faculdade de contábeis, o governo, então todos esses participaram desse processo aí, junto desse comitê, para estar emitindo essa normatização aí, por isso que a gente chama, né, de processo democrático com representação, com representantes de vários setores, né, que trazem essa origem da informação contábil, né. Então, não somente a empresa, mas aquele que enxerga as coisas na empresa lá, que a gente pode chamar como auditor, aqueles que estudam, né, através das instituições de ensino, e o governo, que ele está sempre presente lá, ou deveria estar, né, em cima daquilo que acontece no país, né. E aí, a gente fala um pouquinho também da questão dos tipos de moeda, né, dessas demonstrações. Então, a moeda local é a moeda do país em que a subsidiária está situada, né. No nosso caso aqui, se a gente tivesse uma empresa, a moeda local é o real, tá? A moeda funcional, a moeda do principal sistema econômico em que a entidade opera, né? Gera e despende fundos, né? Ela pode ser local ou a moeda da matriz controladora, né? Ou uma moeda estrangeira, né? Então, a moeda funcional, digamos que a empresa tem aqui, mas a gente faz os reportes, né, para a Europa. Então, a gente vai, o pessoal exige lá que a moeda funcional, a gente vai ter que traduzir aqui esses demonstrativos para o euro, né? A moeda estrangeira, né, diferente da moeda local e da funcional, digamos que ela não é nem a local e nem a daquela que eu fiz no meu reporte, mas uma moeda estrangeira, por exemplo, eu vou pegar um empréstimo nos Estados Unidos, tá? Aqui a gente tem um exemplo de um banco inglês que tem o euro, mas aí, como eu já tinha dado o exemplo do euro lá, tá? Eu vou pegar um empréstimo nos Estados Unidos, e lá a gente vai utilizar o dólar, tá? O dólar americano. Então, a moeda estrangeira, nesse caso, vai ser o dólar americano, porque a local é o Brasil. A funcional, que é para onde eu reporto, meu demonstrativo, eu monto ele em euro. Tá? E uma moeda estrangeira, no caso de um empréstimo que eu peguei nos Estados Unidos, por exemplo, vai ser o dólar americano. Tá? Moeda da matriz controladora é moeda do país em que a matriz está instalada, né? A matriz está instalada nos Estados Unidos, cuja moeda é o dólar, né? Então, a moeda da matriz da controladora, por vezes, ela vai estar se confundindo aí com a questão da moeda funcional, né? Se confundindo, mas é pela questão de onde a matriz ou a controladora está, né? E a moeda de relatório é a moeda em que as demonstrações contábeis serão apresentadas, né? Seja em reais, seja em euro, seja em dólar, depende para onde a gente vai estar enviando esses demonstrativos, né? Então, é só questão das características aí, conceitos de cada moeda para a gente estar entendendo também, tá? A questão da taxa de conversão,
tá? Então, a taxa de conversão são aquelas taxas que a gente pode estar praticando, porque quando a gente fala em comércio internacional, a gente tem que lembrar o seguinte, vocês estão acompanhando agora, né? Essa aqui, função do aumento, da queda do dólar, né? Então, pensa que folia como que eu vou estar utilizando, qual vai ser a minha cotação para mim realizar essa conversão. Vocês imaginam isso? Vocês têm acompanhado quanto que está o dólar hoje, quando ele fechou? Alguém lembra? Viu? Quanto que tá? Dá um chute aí, quanto que tá o dólar hoje? Ninguém? Não arrisca? Não? Nada? Estão procurando no Google. Mas deve ter fechado aí próximo dos 4,90, se não me engano, né? Por aí. Então ele está oscilando. 91. 4,91, tá. Então, essa é a taxa. Agora imaginem vocês, qual a taxa a gente vai utilizar para fazer a conversão lá dos nossos demonstrativos, né? Então a gente tem alguns conceitos que a gente tem que entender também. Então, a questão da taxa histórica. Então, o que é a taxa histórica? A taxa histórica é a taxa que a gente teve, tá? Ao longo do tempo, tá? Então, o que quer dizer ao longo do tempo? Quer dizer, é aquela taxa que a gente teve em janeiro, fevereiro, agora em março, tá? Dia a dia. Então, é chamada série histórica, tá, pessoal? Então, quando a gente fala série histórica, tá? A gente diz exatamente isso, né? A gente diz quanto que ela foi valendo ao longo do período, né? Então, essa taxa histórica ela é importante pelo seguinte motivo também. Lembram vocês que lá, quando a gente a gente compra um imóvel ou um carro, por exemplo, lá no nosso patrimônio, a gente sempre acaba registrando, tá, o nosso veículo pelo valor de aquisição dele. E nesse caso vai ser a taxa histórica daquele período. Então, quando eu comprei aquele veículo, lá o meu veículo, sei lá, dependendo do ano, ele estava valendo, o dólar era cotado a R$4, tá? Então, vai ser a gente vai ter que registrar esse valor naquela época, tá? E mantido por esse mesmo valor, a essa taxa histórica, tá? Por isso que a gente diz histórica, porque ela aconteceu. A taxa corrente, tá? É aquela que sempre esse termo corrente, tá, pessoal, que a gente utiliza no meio aí da gestão, a gente fala que é a taxa atual, praticamente, a taxa que a gente utiliza, né? Tá? Então, tem vários conceitos, contabilidade pública usa as despesas correntes ali, aquelas despesas que acontecem no dia a dia, né? Tá? Então, a corrente nos remete à questão da taxa atual, aquela taxa do dia em que aquela operação foi concretizada, tá? Ela também coincide com a taxa de fechamento, porque aquela utilizada na data do fechamento, que é o próximo item ali, a taxa de fechamento vai ser a taxa corrente daquele dia, tá? Então, a gente tem aí uma igualdade de taxas, né, que a gente diz que a taxa de fechamento vai ser a taxa corrente daquele dia, né? Então, é a taxa do câmbio vigente naquela data, tá? Para cada uma dessas operações. No encerramento das demonstrações, as taxas de fechamento e corrente serão iguais, né? Porque é a taxa daquele dia, tá? A taxa média é a média aritmética das taxas, né, durante um determinado período, né? Então, o pessoal tem lá
cada dia a gente tem um valor, uma cotação do dólar, por exemplo. Tá? E aí chega lá no final do mês, a gente tem uma taxa média, né? Uma média aritmética simples lá que a gente chama, né? Que vai representar a evolução das taxas desse período, né? A média aritmética ponderada, né? Ela é utilizada quando a gente fala ponderada, porque a gente vai é um cálculo semelhante à taxa média, né? Só que a gente fala ponderada porque a gente faz aquelas devidas ponderações à representatividade de cada um, né? Também, normalmente, aí de um mês a gente vai ter o melhor valor para representar a taxa vigente daquele mês. Né? E aí a gente tem também a taxa projetada ou prevista. O que é a projetada ou prevista, né? Apesar da gente não ter uma regulamentação específica que normatize isso e deixe muito claro, né? É comum se utilizar para a gente projetar datas futuras, né? Mas isso principalmente em economias inflacionárias. E a gente tem grandes problemas também para projetar alguma coisa. Quando a gente fala em cenário internacional, hoje está muito complicado, né? A gente pega uma situação de guerra hoje, como que a gente vai projetar, né? Se estourar a guerra, o que vai acontecer com o dólar? Então, essa questão de projeção é uma coisa muito complicada de fazer em cenário internacional, tá? Mas para fins de análise de projeto, o pessoal costuma fazer, né? Mesmo que não tenha um grau de acerto tão grande hoje, mas é necessário fazer, tá? E aí, por fim, pessoal, a gente viu hoje, tá? A gente tem 3 métodos de conversão, né? O monetário e o não monetário. O câmbio de fechamento e o método temporal. Tá? A escolha do método dependerá dos objetivos e dos critérios que a empresa esteja submissa, tá? O que quer dizer isso, tá? Então, o método monetário, então a gente tem a ver com a conversão dos valores em espécie, pela cotação lá, seja do câmbio de fechamento, tá? O câmbio corrente lá, que a gente vai transformar. Então, R$1.000 a gente vai transformar para $1.000. Quanto, na verdade, que bom que fosse, né? Transformar os mil, transformar fácil assim, né? Mas então a gente pegar os R$1.000 e multiplicar lá pela cotação, os 4,90 para 4.000 e $1.000, né? Vão representar R$4.900, né? O R$4.900 transformar para $1.000, né? Então esse chamado método monetário, que a gente faz a conversão desses valores em reais, e o não monetário ele nos remete à questão do método temporal. O não monetário a gente faz a conversão com a data da aquisição daquele bem e com o câmbio, a taxa histórica, por isso que a gente diz temporal, né? Então, o método monetário, câmbio de fechamento, é o valor corrente, e o não monetário nos remete à taxa histórica, por isso que a gente chama de método temporal, a questão ao longo do tempo, né? Então, a gente vai estar aplicando aí conforme aos objetivos e critérios que a empresa desejar utilizar, tá? Acho que fui bastante rápido, tá, pessoal? Tá meio ruim também para me expressar hoje, eu tô meio congestionado ainda aí, peço desculpa também por isso, tá? Mas tentei ser mais resumido possível aí, de fácil entendimento, se não é um conteúdo, tá, que vai agradar todo mundo, que todo mundo vai ter afinidade com ele, mas é importante a gente estar vendo, conhecendo esses conceitos, tá? E aí eu vou estar postando a próxima lista de exercícios para vocês clarearem mais esses conceitos, tá? Peguem e acessem lá, por favor, depois a apostila da aula 3, que desmiuça um pouco mais esse resumo aí, esse bate-papo que a gente teve sobre o conteúdo, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa, alguma colocação, alguma observação? Tudo certo? Tudo certo.
Então tá bem. Se alguém porventura tiver, perdeu alguma aula, algum encontro, tá? Por favor, façam contato, eu faço contato aí com o professor João aí para ele estar disponibilizando o link para vocês, tá? Se houver necessidade, tá? Então, uma boa semana a todos aí, um bom trabalho, qualquer dúvida eu fico à disposição, tá? Ok. Boa noite. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tá bom. Boa noite.